Você que já assistiu os Power Rangers deve ter percebido que esses heróis, na maior parte do tempo, são pessoas normais como eu e você. Mas o que os torna tão invencíveis, resistentes, fortes, capazes de enfrentar qualquer vilão nas telinhas sem maior incidência durante a trama? A resposta é óbvia. Os equipamentos de proteção individual ou EPIs, tema do vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar sobre os equipamentos de proteção individual e te mostrar a relação desse assunto com os Power Rangers, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Não? Então não perde tempo e já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Esse simples gesto vai ajudar o nosso projeto de Descomplicar o Direito a atingir cada vez mais pessoas e ainda te ajudar a receber em primeira mão todas as novidades do nosso canal. Agora que você já é inscrito no canal, vamos para a parte tão aguardada do vídeo. Os equipamentos de proteção individual, como o próprio nome indica, são dispositivos de segurança que têm o objetivo de proporcionar uma maior proteção no ambiente de trabalho, eliminando ou até mesmo amenizando os riscos que podem ameaçar a integridade física do trabalhador. Ficou difícil de entender o significado? Então vamos usar mais uma vez o exemplo de hoje, Power Rangers, para descomplicar esse assunto. Yeah, we're the Power Rangers. Where's my autograph book? Você se recorda que os nossos heróis, ao participarem de grandes batalhas, se utilizavam de seus trajes característicos após se trocarem, ou melhor, morfarem, e com isso saíam ilesos das severas condições dos confrontos? Let's do it, guys! It's morphin' time! Pois é, assim como os Power Rangers, os trabalhadores em muitos casos precisam exercer atividades em seu ofício que trazem um certo risco para qualquer ser humano, e os EPIs entram na história exatamente para proteger a integridade física dos empregados. Já imaginou suportar um frio altíssimo com roupas inadequadas? Ou mesmo trabalhar exposto a poeiras ou gases tóxicos sem uma máscara de proteção? Pois é por isso que os EPIs no contexto laboral são tão importantes para garantir a segurança do trabalho. Hey! Guys, what do you think you're doing? Resumindo, é como se os EPIs fossem a armadura dos trabalhadores, entendeu? Go on, Dave. E como você já aprendeu o que são os EPIs e a sua importância no ambiente de trabalho, podemos começar a responder as perguntas mais frequentes sobre o assunto. Uma pergunta muito comum sobre esse tema é: quais são os tipos de EPI existentes ou previstos na legislação brasileira? Para responder essa questão, primeiramente é preciso que você tenha em mente que há uma grande variedade de EPIs disponíveis no mercado brasileiro. Além disso, a depender da função exercida pelo trabalhador, existem equipamentos de proteção individual específicos e aptos a diminuírem os riscos laborais daquela atividade. Para você não ficar com nenhuma dúvida, vamos explicar com um exemplo prático. Vamos imaginar o trabalho de um vigilante que precisa de toda uma paramentação específica para o exercício de sua função, pois sua atividade o coloca em exposição a eventuais situações periculosas. Por outro lado, também imagine um açougueiro que trabalha em uma câmara fria e tem contato constantemente com objetos cortantes, precisando por conta disso de equipamentos de proteção individual para se proteger das condições adversas que se encontra, sendo estes últimos bastante diferentes quando comparado ao caso do vigilante. Com o exemplo acima, fica bem claro que o trabalhador de cada função tem necessidades específicas de proteção, concorda? Isso acontece porque os EPIs do vigilante, que normalmente são botas, colete à prova de balas, capacete, óculos especiais, dentre outros, não irão conferir a proteção adequada ao açougueiro, que precisa de vestes adequadas para se proteger do frio das câmaras frias e também de luvas metálicas para proteção contra as lâminas do açougue. É por isso, inclusive, que não é nada comum, para não dizer logo que é impossível, encontrar um açougueiro no balcão do mercado utilizando um colete à prova de balas como EPI. Certo, CHC. Eu já entendi que cada atividade pode requerer a utilização de EPIs específicos. Mas onde que eu posso conferir se um determinado utensílio, como por exemplo uma jaqueta para o frio, é considerado um EPI ou não? É exatamente aí que entra a norma regulamentadora de número 6. A NR6, mais precisamente em seu anexo 1, lista todos os tipos de EPIs necessários para a proteção das partes do corpo humano. Por exemplo, existem EPIs para a proteção da cabeça, dos olhos e face, para proteção auditiva, respiratória, dentre outros. Além de especificar quais os tipos de EPI para cada parte do corpo, a NR6 também já esclarece quais são os EPIs dentro de cada classe para que os empregadores não fiquem com nenhuma dúvida sobre o assunto. Assim, a depender da atividade exercida pelo empregado, se houver à sua exposição algum risco para a sua saúde, a NR6 já vai apontar quais são os equipamentos de proteção aptos a neutralizarem referido risco. Entendi, doutor. Mas como saber quais EPIs que a empresa tem que fornecer?
O empregado tem que usar tudo isso que está escrito nessa tal de NR6? Na verdade, não. Para que você não tenha dúvida acerca do fornecimento adequado dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, é essencial que sejam analisados os riscos ocupacionais de acordo com a função exercida por cada trabalhador. Mas o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que a empresa precisa investigar todos os eventuais riscos que podem estar relacionados ao trabalho do empregado e, após o levantamento dessas informações, encontrar a melhor forma de neutralizá-los por meio da utilização dos equipamentos de proteção individual. Esse trabalho normalmente é realizado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, também conhecido pela sigla SESMIT, setor que deve ser implementado de forma obrigatória em empresas com mais de 50 empregados. Os profissionais do SESMIT de uma empresa têm como objetivo tornar o ambiente de trabalho mais seguro aos colaboradores. Além disso, podem auxiliar na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Portanto, tem influência direta na ausência ou no fornecimento de EPIs, razão pela qual devem possuir conhecimento técnico para atuar nas recomendações prestadas ao empregador. Mas se a minha empresa não existir nesse setor, afinal lá não tem nem perto de 50 empregados. Bom, nesse caso você pode recorrer para os membros da CIPA, que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seus membros poderão alertar sobre os riscos existentes no trabalho prestado por determinado colaborador, de forma a auxiliar no processo de mapeamento de riscos e escolha dos EPIs mais adequados. Então é só isso, a empresa fornece os EPIs e já fica tudo certo. Na verdade, não. Além de fornecer os EPIs adequados para a proteção do trabalhador, a empresa também possui a obrigação legal de orientar por meio de treinamentos, por exemplo, a forma correta de utilização desses equipamentos, bem como exigir que os colaboradores façam o seu devido uso. Inclusive, caso haja recusa reiterada do colaborador em utilizar os equipamentos essenciais para o desempenho de suas funções com segurança, é cabível até mesmo a aplicação de demissão por justa causa. Outra pergunta muito comum é sobre como os EPIs podem ajudar a evitar problemas na justiça. Quer um exemplo? Existem situações em que os equipamentos de proteção individual, quando utilizados corretamente, podem vir a anular a condição negativa de um determinado posto de trabalho. É o que ocorre com o uso de protetores auriculares em ambientes de ruídos constantes ou máscaras em ambientes com odores fortes. Tais medidas se mostram fundamentais, já que não são raras as situações na Justiça do Trabalho em que os trabalhadores movem processos contra seus empregadores, narrando que não receberam o correto fornecimento dos equipamentos, o que poderia atrair o direito a um adicional de insalubridade, de periculosidade ou até mesmo de indenização por danos morais, a depender do contexto fático. Melhor evitar qualquer tipo de processo judicial, não é mesmo? E quer dizer que basta entregar o EPI e mandar o empregado usar que tá tudo certo, é? No! A fim de que não ocorram surpresas indesejadas perante a Justiça, não basta apenas que sejam fornecidos equipamentos e as orientações sobre como utilizá-los. É importante que seja devidamente comprovado seu fornecimento ao trabalhador, de preferência por via documental. Afinal, de nada adianta fornecer de fato os EPIs, mas não comprovar seu fornecimento por documento, especialmente para os fins judiciais. Agora que você já sabe a importância dos EPIs para evitar problemas na Justiça, vamos a uma outra dúvida igualmente comum. Com que frequência é preciso substituir os equipamentos de proteção individual? Para responder essa pergunta, vamos utilizar novamente o exemplo dos Power Rangers. What's up, Alpha? Rangers, Zordon needs you at the command center. It's urgent. We're on our way. Você lembra que falamos no começo do vídeo que os heróis sempre utilizam seus trajes especiais, ou melhor, seus EPIs nos combates contra os vilões retratados nas telinhas? Pois bem, provavelmente você chegou a reparar que, independente das condições das árduas batalhas enfrentadas com muitas explosões envolvidas, os referidos trajes não demonstram qualquer sinal de desgaste, ou, quando demonstravam, eram mínimos quando comparados às condições suportadas pelo personagem. You and your weapons are no match for me. Bom, como os Power Rangers não são reais, é muito importante ter em mente que, para que os equipamentos de proteção individual sejam eficazes, é necessário que sejam observadas suas condições de uso. Isso acontece porque os EPIs geralmente possuem um prazo de validade estabelecido pelo seu fabricante ou mesmo uma quantidade máxima de vezes que pode ser utilizado. Assim, para saber com que frequência e periodicidade os EPIs devem ser renovados, é necessário observar as recomendações repassadas pelos fabricantes dos referidos equipamentos, bem como acompanhar o desgaste dos EPIs durante a utilização pelo trabalhador. Até porque, mesmo que o fabricante estipule um prazo de validade máximo, é possível que algumas condições de uso desgastem o equipamento mais rapidamente e torne necessária a sua substituição. To those who are ninjetti,
E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo descomplicando o fornecimento de EPIs para você. Curtiu o vídeo? Então já deixa aqui o seu like e compartilha esse conteúdo com todos os seus colegas de trabalho para que eles também fiquem por dentro do assunto. Também comenta aqui embaixo qual foi o EPI mais inusitado que você já teve que utilizar na sua atividade profissional. E se quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Caso haja Agora, Raul, tu não me coloca a música do Sandy Júnior sobre Power Ranger não, viu? Senão tu vai ver uma coisa.